é uma questão de função do segundo grau, importante, tá? O Enem fica alternando. Tem ano que eles gostam de cobrar a função do primeiro grau, tem ano que eles não gostam de cobrar. Mas é aquela coisa, a gente sempre espera que vai ter alguma coisa de função do segundo grau na prova. Então é muito importante que vocês saibam resolver. Questão fala assim: para aumentar o número de contratações, uma determinada empresa de prestação de serviços contratou uma agência de publicidade para desenvolver estratégias de marketing. Uma das soluções propostas pela agência foi a publicação de anúncios nas mídias digitais. Entretanto, para evitar gastos excessivos, a agência propôs que o tempo de duração de cada anúncio variasse conforme o modelo. Tempo de duração em função de D é igual a menos 0,25D ao quadrado mais 2,25D, onde T indica o tempo de duração do anúncio em segundo e D o dia da publicação. Sabendo que a empresa concordou em utilizar o modelo sugerido, o anúncio mais longo ocorrerá em qual dia e terá qual duração. Vamos lá. Como é que a gente vai pensar nisso aqui, tá? Primeira coisa, isso aqui é uma função do segundo grau, ó. Tempo de duração em função dos dias do anúncio. De acordo com o modelo matemático proposto aqui, isso aqui é menos 0,25D ao quadrado mais 2,5D. Para quem não se recorda, gente, isso aqui é uma função do segundo grau. Você não precisa fazer nenhum esboço na prova, mas eu sempre vou fazer os esboços aqui para que vocês tenham uma ideia melhor do que está acontecendo, tá? Isso aqui é uma parábola, com cavidade voltada para baixo, ó. Repara que o A é negativo. Então, deve ser algo mais ou menos assim, ó. É uma parábola com concavidade voltada para baixo. Não está muito certinho aí não, mas imagina que esteja. Para quem não se recorda, isso aqui é o A. O A indica se é concavidade voltada para baixo ou se é voltada para cima. Esse aqui é o B. Ele fala para a gente como que a função corta o eixo Y. E repara, o C aqui vale 0. O C, gente, é onde corta o eixo Y. Onde o gráfico intercepta o eixo Y. Nesse caso aqui, o C vale 0. Então, confere aqui para mim, ó. Aqui eu vou ter o tempo de duração do anúncio e aqui eu vou ter o dia de lançamento do anúncio, né? Então, tenta imaginar, ó. A ideia aqui é basicamente o seguinte: quando lança, o tempo de duração vai aumentando, 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 até chegar num valor máximo. Depois que atinge esse valor máximo, o tempo de duração dos anúncios vai diminuindo, até chegar aqui, tá? E aí, o que ele pode te perguntar aqui? Que ele pode fazer várias perguntas. Por exemplo, ele pode te perguntar justamente sobre esse tempo de duração máxima. Repara, o tempo de duração é a função. Então, ele pode vir aqui e te perguntar assim: olha, eu quero saber qual que é o tempo máximo de duração. Ou então, ele pode perguntar: olha, em que dia que vai ocorrer esse tempo de duração máxima? São duas perguntas distintas que ele pode fazer. Para quem não se recorda, aqui seria o x do vértice. Nesse caso, não é x, é d. Então, seria o d do vértice. E esse aqui seria o y do vértice. Em situações como essa, eu não me preocupo muito, porque aqui ele quer as duas coisas. O maior problema é quando ele te pede uma coisa só. Em geral, as pessoas têm dificuldade em saber se ele quer saber quem é o x do vértice ou se ele quer saber quem é o y do vértice. Ju, como é que eu vou fazer para diferenciar se ele quer o x do vértice ou se ele quer o y do vértice? Tenta imaginar. O y do vértice sempre vai ser ou o valor máximo ou o valor mínimo da função do segundo grau. Então, o que eu preciso que você entenda é, sempre que alguém te pedir valor de função, ele está se referindo ao y. Então, se eu quero saber, olha, qual que é o tempo de duração máxima do anúncio? O tempo de duração máxima é o valor máximo da função. Então, vai ser o y do vértice. Mas tem outra pergunta que ele pode fazer. Ele pode perguntar, olha, quem deve ser o x para que se tenha duração máxima? Nesse caso, seria quem deve ser o d para que se tenha duração máxima. Então, ele quer duas coisas aqui. Para que eu não sou de ficar pedindo para vocês guardarem fórmula, mas a fórmula do x do vértice, eu vou pedir para vocês guardarem. Lembrando que aqui o x do vértice, na verdade, é d do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a.
Para quem preferir, gente, é a média aritmética das raízes. Ah, Ju, quer dizer que eu podia achar as raízes e dividir por 2? Sim, você podia achar as raízes, somar e dividir por 2. Só que aqui é uma fórmula pronta que você pode usar. O que vai ser o D do vértice? Me ajuda. Menos B, então vai ser menos 2,5 dividido por 2A. Cuidado, hein? O A é menos 0,25. 2A vai dar menos 0,5. Menos com menos vai dar mais. 2,5 dividido por meio vai dar 5. Então, aqui eu já sei, ó, dá para eliminar a letra D e dá para eliminar a letra E. Por que dá para eliminar as duas, gente? Porque eu acabei de descobrir que o anúncio vai ter duração máxima 5 dias depois do lançamento dele. Agora tem uma outra pergunta. Repara, ele quer saber o dia e o tempo de duração, ó. Sabendo que a empresa concordou em utilizar o modelo sugerido, o anúncio mais longo ocorrerá no 5º dia, mas eu tenho que saber quanto que vai durar. Então, agora eu preciso do Y do vértice. Tem fórmula para o Y do vértice. Eu não sou muito fã da fórmula do Y do vértice, mas você pode usar. É menos delta sobre 4A. Qual que é a dificuldade dessa fórmula? Você tem que primeiro descobrir quem é o delta para depois substituir. Por que eu não gosto? Porque geralmente eu acho que dá mais trabalho. O que eu faço? Eu volto na função e substituo. Dá uma olhada. Qual que vai ser o tempo de duração no 5º dia? Vai ser menos 0,25 vezes 5 ao quadrado, mais 2,5 vezes 5. Entenda o que eu fiz, ó. Onde tinha D, eu troquei por 5. Agora é fazer essa conta. Vamos lá. Tempo de duração no 5º dia vai ser menos 0,25 vezes 25. As continhas são chatas de fazer, né, gente? Mais 5 vezes 2,5. Faz aí num cantinho qualquer, ó. 5 vezes 2,5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2 dá 10, com 2, 12. Então, vai dar 12,5. Então, mais 12,5. Então, o tempo de duração no dia 5 vai ser, essa conta que está aqui, ó, isso aqui vai dar menos 6,25. Ah, Ju, como é que você sabe essa conta? 25 vezes 25 é 625. Como aqui tem 2 casas decimais, vai ter 2 casas decimais aqui. Mais 12,5. Menos 6,25 mais 12,5 vai dar 6,25. Ou seja, o anúncio mais longo vai durar 6,25 segundos e ele vai ocorrer no 5º dia. Que letra que você tem que marcar aí? Letra C. Tirando as contas, gente, que não são muito fáceis de fazer, eu preciso que vocês entendam o que aconteceu, tá? Toda questão envolvendo máximo ou mínimo de função do 2º grau, ele pode fazer, no mínimo, 2 perguntas. Ele pode perguntar quem é o valor máximo ou quem é o valor mínimo e quem deve ser o x para que se tenha valor máximo ou quem deve ser o x para que se tenha valor mínimo. Ah, Ju, você está me dizendo que o y do vértice pode tanto representar valor máximo quanto valor mínimo? Sim. Quem vai dizer se a sua função tem valor máximo, se ela tem valor mínimo, é a concavidade. Concavidade voltada para cima, a sua função vai ter um limite aqui por cima, vai ter um valor que ela não ultrapassa. Então, ela tem um valor máximo. Quando a concavidade é voltada para baixo, né? Quando a concavidade é voltada para cima, ela vai ter um valor mínimo. Tanto o valor máximo quanto o valor mínimo de uma função do 2º grau são dados pelo y do vértice, tá? Então, são sempre 2 perguntas que ele pode fazer.